pensada, assim. Vocês são muito mais, assim, aparentemente, vocacionados, assim, preparados para começar a vida universitária do que eu na minha época. Eu não sabia praticamente nada. Quer dizer, eu saí da escola militar, tive a seguinte conversa com meu pai. No exército não dá. Aí ele falou assim, então escolhe alguma outra coisa aí e vai. Foi no sorteio. Ingênuo também, porque você não é pago exatamente para estudar. Mas foi uma motivação inicial que me fez entrar na vida acadêmica. Sim. E dentro da área da astronomia no Brasil, como é que funciona? Assim, de emprego, para poder até mesmo ter acesso ao estudo que a gente pode fazer até agora, porque a gente analisa um pouquinho a astronomia e vê que muito do que a gente vê na escola, no ensino básico, a gente tem que aprofundar um pouquinho mais quando chega lá. Ah, certamente. Certamente. Sempre é um aprofundamento. E isso não termina. Ontem eu estava preparando uma aula, né? E a aula é um desafio para mim, porque era uma aula sobre um assunto atual. Né? E eu tive que estudar, me aprofundar numa coisa que eu aparentemente dominava até um certo ponto, mas a partir dali não mais. Então sempre é um esforço de você ir adiante. Então, deixa eu situar vocês. A astronomia no Brasil, ela é feita em várias universidades, existem vários grupos de pesquisa. A UESC tem um de astrofísica, mas existem vários outros. Existem no Rio de Janeiro mais de um, né? Na UFRJ, tanto na física quanto no Observatório do Valongo, né? Tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Londrina, Sergipe agora recentemente passou a ter um, tem Natal, que é um curso tradicional também lá. Então tem grupos espalhados em universidades e tem aqueles dos institutos que eu mencionei, o Observatório Nacional, o INPE, né, que são um pouco diferentes porque não tem uma graduação associada. Nessas instituições, você vai fazer a sua pós-graduação e quando você termina, você pode circular através de vários estágios de pós-doutoramento, bolsas ou contratos de professor visitante no Brasil e no mundo, em vários lugares. Um colega aqui que estava recentemente como visitante na UESC, agora está na Academia Cívica de Astrofísica de Taiwan. Foi longe. Então, você pode circular o mundo. Tem gente que não tem intenção sequer de trabalhar no Brasil. Eu conheci pessoas em várias épocas assim que, quando eu terminar, eu vou para os grandes centros do mundo. Né? É uma liberdade que a pessoa tem. E agora, em algum momento você quer um emprego numa instituição brasileira. Então, normalmente é via concurso. Vai haver um concurso, né? Abre-se a vaga tem um perfil, e aí vai depender da especialidade que você percorreu, né? Você se formou em algo, depois fez mestrado, doutorado, fazendo teses, né? Específicas em algum assunto. Então, normalmente o perfil tem a ver com isso, com essas especializações. E aí você precisa concorrer com os demais que vão se candidatar àquela vaga. Aí pode dar certo, pode não dar, depende um pouco da concorrência. Às vezes você está num bom momento, mas aí chega um concorrente com um currículo muito melhor que o seu. E aí dificulta a sua aprovação. Ou você ser aprovado, vai ser chamado. Depende do número de vagas. Às vezes o concurso é para 1, 2, 3 vagas, às vezes é uma só. Quando o concurso é para uma vaga só, aí é só o primeiro. Não adianta você fui muito bem, eram 20 candidatos, cheguei em segundo lugar. Infelizmente, não foi o suficiente. Então, normalmente são concursos. Agora, fora da vida acadêmica em instituições públicas, existem as contratações nas universidades particulares, que tem grupos de astronomia, tem a Unicid agora de São Paulo, que é um dos grupos de universidade privada que está dando mais certo, né? Um bom grupo de pesquisa lá, eles contratam, e aí é um processo diferente, um pouco diferente, né? Uma entrevista e tal, um pouco mais, tem mais flexibilidade. E você pode trabalhar fora da área acadêmica naquela modalidade que eu falei para vocês, de ter uma formação ampla para resolver problemas e ser contratado por uma empresa para fazer uma coisa que não é aquela sua especialidade, mas que usa a sua boa formação para resolver o problema deles. Você citou sobre os institutos militares.
algum comentário sobre o ITA, o IME, que abraça um pouquinho da carreira militar e um pouquinho da vida acadêmica? Até onde eu sei, eu não fiz nenhum dos dois. Eu fiz SpaceX, naquela de Campinas, né, no ensino médio. O IME e o ITA são considerados, pelo menos até onde eu sei, né, institutos de excelência em engenharia. Né? O ITA é um pouquinho mais abrangente nas áreas lá, inclusive tem a área aeroespacial, tem física dentro do ITA, né, a pós-graduação em física, e são considerados institutos de excelência. Não sei muitos detalhes. Tive alguns colegas que estudaram, tiveram carreira muito boa depois, né, em empresas. Depois que saíram, foram trabalhar em empresas e se deram muito bem. Eu acho que é uma opção boa. A parte militar não é tão pesada quanto uma escola que visa formar oficiais das Forças Armadas, é muito diferente. Né? Elas formam também, elas vão atribuir um título, né, equivalente a um título de oficial militar, mas a formação é mais leve, né, porque é mais voltada para o ensino. O senhor sentiu algum choque saindo do ensino médio para a universidade, algum baque, alguma dica para quem está saindo? Do ensino médio... Para dentro da universidade. Olha, a coisa que mais me impactou foi que, como eu tinha estudado na escola militar, e, bom, não só, meu ensino médio foi híbrido, né? Eu estudei na escola militar, mas eu saí no segundo ano, então no terceiro ano eu fiz uma escola normal, assim, civil. Mas o que mais me impactou foi a grande liberdade dentro da universidade pública. Entrei no UFRJ, então até então eu era conhecido, as pessoas sabiam quem eu era. Né? Quando eu entrei na UFRJ, era uma universidade muito grande, muita gente, você se torna instantaneamente anônimo. Né? Então eu achava que a não obrigatoriedade de fazer as coisas, né, era uma coisa também que me surpreendeu. Até então eu era obrigado a assistir às aulas, obrigado a fazer as atividades. Aí eu descobri que não, se quisesse não fazer, ou não fazer aquela disciplina, ou trancar a disciplina, essa liberdade me levou a ter uma desaceleração do curso. Quer dizer, eu comecei a fazer menos disciplinas, modular, né? O que foi uma coisa boa para mim. Eu vi muita gente se sobrecarregando no início e depois desistindo. Né? Eu, no início, eu senti essa coisa um pouco estranha, mas eu senti isso como uma coisa a favor, né? Benéfica. Né? Eu falei, olha, eu tenho liberdade de escolher como eu vou seguir essa grade curricular aqui, e eu desacelerei quando eu achei que devia, e acelerei quando eu achei, no final, quando eu estava mais empolgado com a ideia de fazer mestrado e tal, eu tornei a acelerar para chegar logo lá. Então, acho que a liberdade, né, que você tem dentro do ambiente universitário foi a coisa que mais me impressionou. Assim. Não no sentido de causar nem dificuldade, mas me impressionou. Você tem tanta liberdade de fazer tantas escolhas, de participar de tantas coisas que acontecem dentro da vida universitária. Né? Eu fui monitor, eu fiz iniciação científica, né? Participei de grupos, né, culturais, então essas coisas são importantes. Eu acho que é uma coisa diferente do que eu tinha visto até então no ensino médio. E assim, porque quando nós vamos ver um pouquinho do que se estuda na graduação, a gente fica bem assustado. Sim, a gente vai dar uma olhada na grade de física e de astronomia e sentimos um medo, né? Um frio na barriga gigante. E a gente pensa em correr atrás. Agora no ensino médio, estudar um pouquinho, só que ao mesmo tempo é muito complicado, né? Você saber o que estudar, que intensidade estudar, qual a melhor forma de estudar, quando está estudando sozinho. Sim, tá ali no meio da escola, naquela organização feita realmente para que você consiga entender o assunto. Quando é nós por nós mesmos e apenas um livro que a gente pega assim aleatoriamente. Pode acabar acontecendo de se perder um pouquinho no que fazer, no que priorizar. Então, qual dica o senhor daria para quem está tentando correr atrás, para preencher as lacunas? Se a pessoa está no ensino médio, significa que ela não está correndo atrás do preenchimento de uma lacuna. Se você está no ensino médio, você quer ler algo a mais, algo que antecipa o que você vai ver depois, significa que você está bem. Você está, na verdade, não é que você esteja com uma dificuldade.
É que você está querendo antecipar algumas etapas. Então, aí pode ser que você encontre uma dificuldade natural porque ainda não está naquele nível, ou que não tem a orientação para escolher o material correto para você estudar, mas significa que você está bem. Na verdade, não tem. Se você quer pegar um material, um livro de Física 1, né, que você vai ver na graduação, ainda estando no ensino médio, significa que você já está. Significa a física do ensino médio, para você está dominada, está tranquila. Senão você estaria estudando só aquilo, não é? Estaria desesperado estudando para passar naquilo ali. Não, se você já quer ir adiante, é porque você está bem. E aí a questão toda é você não se sobrecarregar. Escolha alguma coisa que vá bem, que vá naturalmente. Pegou um material, nossa, esse aqui tem que ser por prazer. Nessa etapa é por prazer, você está fazendo voluntariamente. Pega um livro bem referenciado, né? Não um livro picareta, né? Um livro bem referenciado, e estuda com calma. Está difícil sair do capítulo 1? Então fica no capítulo 1. Significa que não é hora de sair do capítulo 1. O capítulo 1 pode ser muitas portas para muitos lugares. Não vamos sair do capítulo 1 com tanta pressa assim. Então, tudo tem seu tempo. Né? A gente amadurece intelectualmente de maneira variada. As pessoas não são iguais. Muitas vezes eu falo isso para os alunos. O curso tem um semestre. Né? Você vai dar um curso em um semestre. Aí o aluno se angustia porque ele percebe que não está indo bem, vai talvez ter uma reprovação. E aí eu tento explicar para o aluno que ele não deve se prender muito a isso. Porque, na verdade, o tempo de assimilação, né, o amadurecimento é individual. Se ele está se dedicando e ainda não conseguiu vencer aquela etapa, é porque não é para vencer aquela etapa ainda. Não é uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra a nossa própria imaturidade intelectual, contra a nossa própria ignorância. A gente tem que ir com calma, administrar, manter isso sob controle, no emocional. A gente tem que tentar manter o controle. Não desistir, não consegui fazer esse exercício. Calma, não consegui hoje. E amanhã? Não sabemos. Né? Talvez amanhã a coisa se resolva. Então tem que tudo ser um processo natural. Né? Essa que eu acho que é a grande dica. Se você está fazendo algo a mais, faça com prazer. Se está difícil, não sai daquele, então não saia. Ou então muda o material, troca. Vai flertando com a literatura que você se interessar, até achar os livros que vão te conduzir melhor à frente. E se não conduzir tanto à frente, é porque ainda não é a hora. Simples assim. Então, galera, eu acho muito interessante, porque realmente ficou Kelly perguntando, são dúvidas da área delas. Então é pra perguntar mesmo, esse programa é todo de vocês, tá bom? Os meus virão. Mas vamos agora para o nosso quadro Assuntos Gama. Vamos começando aqui com as polêmicas do mundo científico. Então, doutor, Albert Einstein versus Newton. Dá a impressão até que eles são amigos. Né? Eles tinham conversas muito interessantes e eles divergiam. Né? Numa certa época eles começaram a divergir sobre um problema da interpretação da mecânica quântica. Né? Eles ambos são, de certa forma, fundadores, né? O Bohr como o átomo, né? O modelo do átomo de hidrogênio, o Einstein como efeito fotoelétrico, ambos são importantes colaboradores para a criação da mecânica quântica. Mas, em determinado momento, eles começaram a sentir necessidade de fundamentar a interpretação daquela teoria nova. E o Einstein ele tinha uma necessidade de atribuir realidade aos entes físicos. E o pessoal, liderado pelo Bohr, começou a sedimentar a interpretação de que a mecânica quântica lida com probabilidades intrinsecamente. Então, quando você fala sobre um acontecimento, você vai tentar caracterizar um sistema físico, probabilidades naturalmente vão estar envolvidas. Isso, de certa maneira, constrangiu Einstein, não gostava dessa ideia. Né? Ele até enunciou aquela famosa frase, Deus não joga dados. Foi um pouco nesse contexto de divergência com relação à interpretação. Muita gente fala que é a divergência em torno do realismo. O que é real? Então a coisa é real
se é possível caracterizar perfeitamente o que ela é fisicamente, ou ela não é tão real assim, ela vive numa descrição formada por um conjunto de probabilidades. Então, basicamente, a divergência era essa, uma divergência de alto nível. Cada um tentava argumentar em relação ao seu ponto de vista com o outro, e eles tivemos conversa. Certamente que a gente não acompanhava, né? Sim. Por cartas ainda. Então, mas não eram inimigos, eram só divergências de interpretação. Bem, a gente pode pegar o segundo assunto, os assuntos gama, que é Galileu Galilei versus, adoro usar o versus, os aristotelianos. Eu imagino eles no ringue. Sim! Quando falam versus. Sim, é exatamente isso que a gente quer trazer. Assim. MMA de física. Na verdade, esse é um embate mais imaginário ainda, porque são personagens de épocas muito diferentes, né? Séculos e séculos de separação de um para o outro. Na verdade, acho que o grande ponto a gente considerar ali é que, por um lado, Aristóteles tinha uma fundamentação da realidade a partir de uma concepção prévia, então imaginava que o mundo funcionava de um certo modo e explicava as coisas dessa forma. Um objeto cai para a Terra porque o movimento natural desse objeto é seguir para a Terra. Né? Isso daí é o círculo, uma trajetória perfeita, então uma horta necessariamente é circular. Então, reparem que são concepções a priori. Você pensa em algo, como deve ser um mundo, e tenta descrever, explicar o mundo a partir disso daí. E Galileu é um personagem do início da experimentação. Quer dizer, ele é um dos fundadores do método científico. Então, ele faz experimentos, né? Experimentos dos corpos caindo do Torre de Pisa, do plano inclinado, né? A observação astronômica. Então, o Galileu é um personagem revolucionário nesse sentido. Ele é um dos primeiros a introduzir a experimentação e a observação como caminhos para você chegar à verdade, ou pelo menos a hipóteses melhores sobre o que deve ser o mundo. E Galileu é um filósofo que trabalhou numa outra época, onde era comum, inclusive, né, não só ele, outros filósofos também, ter uma ideia geral e você tentar explicar as coisas a partir disso daí. Então é um embate imaginário interessante, né? E que nenhuma pessoa da nossa época não consideraria o Galileu o personagem mais próximo de nós, né? De como a gente faz ciência hoje em dia. Professor, estávamos pesquisando algumas coisas, perguntas e temas para trazer, quando a gente se deparou com a seguinte pergunta: qual a origem da gravidade? A gente sabe, né, toda a relação entre corpos com maior massa, mas de onde que vem? Agora você foi onde ninguém foi ainda. Eu tentei procurar artigos, alguma coisa que falasse para a gente chegar com uma base, mas não achei. O problema da gravidade, ele ainda é um tema aberto, né? A gente tem a gravitação newtoniana, que é aquela que a gente usa cotidianamente e que a gente estuda tanto no ensino médio como na graduação. Quem vai estudar física um pouco mais avançada vai ser apresentada a teoria da relatividade geral. São concepções um pouco diferentes. Na concepção newtoniana, então as massas, né, se atraem. Aí você vai perguntar, por que as massas se atraem? Não sabemos. Tá? Então, mas o modelo é baseado nisso daí, né? Partículas dotadas de massa se atraindo. No caso do Einstein, é a gravitação como uma manifestação da própria estrutura do espaço-tempo na visência de um corpo que tem massa. Por que o corpo massivo deforma o espaço-tempo? Também não sabemos. Deforma. É uma descrição. Existem várias outras teorias de gravitação alternativas, desde Einstein até hoje. Então, cotidianamente, você entra numa literatura específica sobre gravitação e você vai ver lá alguém tentando explicar a gravitação. E a gravitação ainda não é um assunto totalmente explicado. É a única força que a gente não blinda, a gente não consegue eliminar, a força nuclear, né? A fraca e a forte. Então, na escala do núcleo, então ela está blindada porque basta você sair daquela escala que você não está preocupado com ela.
O eletromagnetismo a gente pode blindar, se você fizer uma configuração de cargas, né? Você pode neutralizar a força eletromagnética, mas a gravitação não tem jeito. Então ela é uma força presente o tempo todo. É a mais fraca de todas, mas é a única que você não consegue blindar. E ela é um desafio, né? Tem várias teorias, as mais conhecidas são essa, a gravitação newtoniana e a gravitação de Einstein, que é a relatividade geral. Mas tem várias outras tentativas, mais complexas ou menos complexas, diferentes, e todas tentam dar Tem uma teoria famosa agora, que é a teoria da gravidade emergente, né? Na verdade não seria uma força em si, ela seria emergência de algo subjacente. Então, não é uma pergunta que eu tenho uma resposta muito melhor do que essa que eu tenho. Professor, tentamos procurar uma maçãzinha para fazer referência a Newton, não encontramos. E agora vocês viram também que a maçã cair não vai resolver o problema. Dessa vez não. Então, galera, acho que é isso. Chegamos ao fim de mais um Você Se Liga, com pautas muito bem apresentadas. Obrigada, doutor, por estar aqui como nosso convidado. Creio que foi de muito auxílio, né, para nossos colegas aqui. Felizes da vida. Então é isso, gente. Até o próximo capítulo. Conto com vocês aí para dar engajamento aos nossos vídeos. E é isso. Até mais. Tchau. Tchau!